viajantes da vida, seja bem-vindo, meu amigo, seja bem-vinda, minha amiga, a mais um episódio da nossa playlist Religião dos Espíritos. Aquela obra de 1959, que parece que foi escrita ontem, para a gente estudar hoje, que o Emmanuel pega algumas questões, pega ou pinça alguns pedacinhos aqui do nosso Livro dos Espíritos e traz aquelas reflexões importantes para nós. E quem de nós já não ouviu aquela frase dita muitas vezes, ora que melhora, ora que Deus vai resolver esse problema para você. Gente, será que é assim mesmo? Será que existe um removedor de problemas, que basta uma oração, a gente sintoniza e Deus vai mudar o que está acontecendo com a gente só porque a gente pediu para ele? Não que não possa, senão não seria onipotente. Mas será que realmente é disso que nós precisamos? É dessa reversão do rumo, dessa mudança súbita da nossa realidade através de um pedido da prece? Ou será que a prece tem outro efeito? E é exatamente aí, neste capítulo de hoje, que está ali, ó, oração e provação. Sim, meu amigo, minha amiga. Porque normalmente na hora da provação, na hora que o trem está apertado para o nosso lado, é que a maioria de nós lembra de orar. Mas lembra de orar pedindo para se livrar dessa dificuldade. E não para ter inteligência, e não para ter coragem, não para ter paciência. A gente pede para se livrar da dor. Muitos de nós somos assim. Ah, imagina aquela dor, aquela dificuldade grande, aquela doença. A gente diz aqui assim, se me livra disso. Deus me livra disso, Deus me livra disso. E ó, olha essa mensagem que foi trazida para nós em 11 de maio de 1959. Traz aqui a questão 633 do Livro dos Espíritos, que já está lá naquela parte das leis morais, o capítulo da lei de adoração, e exatamente o capítulo que trata, o item, né, o tema dentro do capítulo da lei de adoração, que trata dos efeitos da prece. A gente já até falou sobre isso em outras vezes, o Emmanuel também já trouxe informações sobre isso algumas vezes, mas pensa bem, naquele momento da dorzona, não dá vontade de fazer uma prece pedindo a Deus para livrar a gente da dorzona? Em vez da gente pensar por que a dorzona veio? Essa é a questão, é a primeira questão que a gente tem que pensar. Por que esta dor veio me testar? Não vamos trabalhar sobre isso hoje, senão esse curta vai virar uma palestra, né? Esse vídeo que tem ali mais ou menos uns 25 minutos, vai virar uma palestra de 1h30, um seminário, porque o texto do Emmanuel hoje é rico. E mais importante, gente, o texto do Livro dos Espíritos hoje, sozinho, daria ele uma palestra, para a gente fazer reflexões ali detalhadas, minuciosas, mas vamos, dentro do tempo que nós podemos, abordar a questão do Livro dos Espíritos, abordar o texto do Emmanuel e sair daqui um pouquinho mais fortalecido e um pouquinho mais inteligente para usar essa ferramenta tão importante que é a oração. Como a gente faz de hábito, vamos ver o que o Emmanuel foi buscar no Livro dos Espíritos para trazer aqui para a religião dos Espíritos para a gente fazer uma reflexão. E como eu disse, a questão 663, ela está lá no capítulo 2, da terceira parte do Livro dos Espíritos, Lei de Adoração, a primeira, o contato com a divindade. E Kardec pergunta assim, podem as preces que por nós mesmos fizermos mudar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso? E os Espíritos respondem, as vossas provas estão nas mãos de Deus, e algumas há que têm de ser suportadas até o fim. Mas Deus sempre leva em conta a resignação. A resposta é tão completa, ela traz tanta informação para nós, que nós vamos aos pedacinhos. Primeiro aquela pergunta que Kardec faz, que é a que nós nos fazemos. Por que Deus não me livra disso quando eu oro? Às vezes não se livra. E é uma fala que eu acho muito interessante do Jorge Larrat, quando ele fala a respeito da prece. Porque assim, quando a gente está numa dificuldade, parece que a gente está numa tempestade. E a gente ora, pedindo a Deus que Ele acalme a tempestade. Mas algumas vezes a prece serve para acalmar o marinheiro. E aí o marinheiro calmo consegue conduzir o barco mesmo em meio à tempestade. Então essa pergunta do Kardec ela é muito pertinente. Será que eu orando por mim com muita fé, com muita confiança,
eu vou fazer Deus mudar o curso das minhas provas? Tirar essa dor que talvez tenha vindo me ensinar alguma coisa, ou tenha vindo me frear em algum vício? Será que dá? Aí os Espíritos respondem assim: as vossas provas estão nas mãos de Deus. E algumas delas precisam ir até o final porque é o final que ensina. Ao final é quando eu aprendo com a dor. Pense sempre nisso, meu amigo, pense sempre nisso, minha amiga. Quando vem a dor, se pergunte o que eu tenho a aprender com ela. Seja na saúde do corpo físico, seja na dificuldade material. Quando vem a dor, se pergunte que lição esta professora ranzinza veio trazer para mim. Aí os Espíritos dizem: tudo bem, Deus não vai mudar o curso, mas Ele leva em conta a nossa resignação. E aí o que a gente ganha com isso? O que a gente ganha com ser resignado? Primeiro, entender que resignação, gente, não é acomodação, não. Tá? Resignação é nós usarmos todos os recursos para diminuir a dor, e quando nós não conseguimos, entender assim: ainda não tenho todos os recursos, preciso construir mais. E não aquela: eu estou assim porque Deus quer, é mesmo assim que a gente tem que sofrer, Deus quer que eu sofra. Deus não quer que ninguém sofra. Deus não quer que nenhum de nós sofra. Aí o Espírito prossegue respondendo para o Kardec, mostrando qual é o efeito esse da prece. Olha só, a prece traz para junto de vós os bons espíritos, e dando-vos estes a força de suportá-las corajosamente, as provas, menos rudes elas vos parecem. Já dissemos que a prece nunca é inútil quando bem feita, porque fortalece aquele que ora, o que já constitui um grande resultado. Ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará, bem o sabes. Demais, não é possível que Deus mude a ordem da natureza ao sabor de cada um, porquanto que do vosso ponto de vista mesquinho, do da vossa vida efêmera, vos parece um grande mal, é quase sempre, na ordem geral do universo, um grande bem. E é interessante a gente pensar sobre isso, porque assim, meu Deus, não é que é verdade? A prece não remove as dores, não remove os problemas, mas me dá uma calma, me dá uma tranquilidade para pensar. E aí a gente percebe ali, quando eu faço a prece, quando eu mudo meu pensamento, quando a prece é bem feita, com sinceridade, com desejo do bem, com a alma limpa de desejos mesquinhos, a gente atrai para junto da gente os bons espíritos. E bom espírito só dá boa ideia. Bom espírito só faz boa sugestão. Aí ele dá, dando-nos a força para nós suportarmos as provas. E eu ainda deixei bem grifado no amarelo e no negrito: ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará. É isso que os Espíritos dizem. Não vamos ficar contando com milagre. Desconfie de médiuns, de religiosos que prometem milagres, que prometem curas fáceis, que prometem remover o problema por um ato mágico, por uma doação de dinheiro. Dinheiro, então, aí Deus não precisa de dinheiro, gente. Deus não precisa do seu dízimo, meu amigo, minha amiga. Deus não precisa da sua contribuição. Ela deve ser usada para fazer o bem para os outros e não para enriquecer aqueles que estão recebendo isso com a suposição de que eles vão te retribuir fazendo bem ou trazendo as forças divinas para o seu lado. Isso não existe. Então a gente tem que estar muito atento. Além disso, aí vem uma outra reflexão. A gente pode estar chorando, a gente pode estar sentindo dor e achando: nossa, que coisa horrorosa, que mal horrível. Mas sabe que, como ele diz ali no final o Espírito, muitas vezes o que na nossa visão mesquinha parece um mal, é um bem na ordem geral do universo? Ou seja, no contexto geral, se eu observar não a minha existência material, que pode estar comprometida por uma dor muito profunda, até no corpo físico, mas se eu olhar a minha vida como espírito, aquele momento de dor, gente, ele pode ser salvador de quedas, ele pode impedir da gente cometer erros, ele pode impedir da gente resvalar em faltas passadas, ele pode nos instrumentar para nós aprendermos coisas novas, e aprendendo coisas novas nós vamos evoluir. Então cuidado, meu amigo, cuidado, minha amiga, com aquela questão que muitas vezes chega a gente fazendo aquela lamentação: ai, por que Deus está fazendo isso comigo? Na ordem geral do universo, Deus está te fazendo um grande bem.
quando a gente experimenta algum teste, alguma provação. Lembra que o título da mensagem do Emmanuel é Oração e Provação? Pois é. Então, diante de uma provação grande, a gente pode pensar assim, alguma coisa Deus quer de bom para esse momento. E a gente vai trazer esforços para sair, nem que seja exercitar a nossa inteligência. Porque muitas vezes, e essa é uma questão, nós caímos no sofrimento, nós caímos na dor, porque nós fomos pouco inteligentes, vamos dizer assim, né? E aí o Espírito prossegue, dando essa puxadinha de orelha na gente, ó. Além disso, de quantos males não se constitui o homem, a criatura, o próprio autor, pela sua imprevidência ou pelas suas faltas? Ele é punido naquilo em que pecou. Pecado aqui no sentido de errar, tá? Todavia, as súplicas justas são atendidas mais vezes do que supondes. Julgais de ordinário que Deus não vos ouviu, porque não fez a vosso favor um milagre, enquanto que vos assiste por meios tão naturais que vos parecem obra do acaso ou da força das coisas. Muitas vezes também, as mais das vezes mesmo, Ele, Deus, vos sugere a ideia que vos faz sair da dificuldade pelo vosso próprio esforço. Eu não falei que se a gente não tivesse cuidado, o próprio texto do Livro dos Espíritos já virava o vídeo inteiro? Mas não tem um monte de informação ali. Primeiro amarelinho lá de cima, muitas vezes a dor que nós experimentamos, a provação que a gente atravessa é resultado das nossas próprias faltas. Mas, tirando ali o punido naquilo que pecou, que dá uma sensação punitivista, né? Deus com o dedão assim, menino malvado, agora eu vou te punir. Deus não faz isso. Faz parte das leis divinas que toda causa tem seus efeitos, e se eu gero uma causa ruim, eu não posso colher um efeito bom. Então a gente vai estar atento ali que não é punitivismo, mas olha só, tem o alento, tem a consolação, tem o alerta. Olha, talvez você já tenha sido respondido. Olha, talvez o bem já tenha surgido. Que é o que ele diz ali, olha. Muitas vezes a gente acha que Deus não ouviu nossas preces, porque ele não fez um milagre. Porque a dor não desapareceu, porque a pessoa malvada não foi transferida para outro lugar. Mas, todo momento, a todo instante, vem sendo atendidos por coisas tão naturais que parece, como ele diz ali, obra do acaso, ou força das coisas, ou mais importante. E essa é a parte mais importante. Muitas vezes, até para nosso mérito, muitas vezes nós recebemos sugestões, inspirações, ideias que nós mesmos vamos mover ação e sair da dificuldade, por nossa própria conta, pelo nosso próprio esforço. E é isso que o Emmanuel vem destacar para nós. Mas ele vai apresentar a prece, ele vai apresentar a oração de um jeito diferente. A prece não muda a bagunça da nossa vida, mas ela ilumina, para a gente ver onde é que está bagunçado e a gente mesmo ir lá e consertar e arrumar. Essa é a função da prece. A prece não é um removedor de manchas espirituais. A prece é um iluminador de consciências, para que as nossas consciências e os nossos esforços arrumem a bagunça da nossa vida. Mas olha como é que o Emmanuel começa. A oração não suprime de imediato os quadros da provação, mas renova-nos o espírito, a fim de que venhamos a sublimá-los ou removê-los. Ou seja, a prece não tira o problema, não aplaca a tempestade. Tá vendo a fala do Jorge Alahá? A prece não aplaca a tempestade, não elimina a tempestade, mas acalma o marinheiro. Mas ela traz para nós, renova-nos o espírito, diz o Emmanuel ali, a fim de que nós mesmos venhamos ou a sublimar a provação ou a removê-la quando tiver no nosso alcance, quando for possível. Então, meu amigo, minha amiga, não espera, não fica naquela do hora que melhora, sem agir. Sem ação, não tem oração que dê jeito. Aí o Emmanuel vai fazer uma analogia que eu acho linda, que é essa que mostra depois a prece como uma lanterna, como um farol, ou como uma simples lâmpada, né? Olha só que coisa linda a travessia de uma noite. Repara o caminho que a névoa amortalha quando a noite escura te distancia do sol. Em cima, nuvens extensas furtam-te aos olhos o painel das estrelas. E embaixo,
espinheiros e precipícios ameaçam-te os pés. Debalde consultarás a bússola que a treva densa embacia. Se avanças, é possível te arrojes na lama de covas escancaradas. Se paras, é possível que padeças o assalto de traiçoeiros animais. Então, pensando aqui esses dois slides, Emmanuel nos leva a uma travessia noturna, provavelmente de uma floresta, de um pântano, onde nós temos a escuridão, quer dizer, não tem luz artificial. Mas, por enquanto, as nossas provações, por enquanto, as dificuldades da nossa vida são como essa noite escura sem luar, com nuvens e com muita escuridão. E aí, o perigo é esse. Eu não sei o que tem na frente, eu não sei se tem um pântano, eu não sei se tem pedra, eu não sei se tem buraco, eu não sei se tem animais vindo me perseguir atrás. Vamos imaginar que nós estamos numa travessia noturna. É uma analogia, tá, meu povo? É só para a gente poder simbolizar assim. Minhas dores, minhas provas estão ali. Os animais, os buracos, os obstáculos externos são as dificuldades que às vezes se apresentam. Inclusive representadas por pessoas. Pessoas que podem ser aqueles animais traiçoeiros que tentam de alguma maneira nos pegar, né? Nos levar para as dificuldades. Mas isso pode acontecer. Imagina que a gente está na dificuldade, que a provação é essa noite escura, essa noite sombria. E a gente fica meio assim, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? Ó, se a gente avança, pode cair. Se a gente espera, se a gente para, não pode parar. Porque pode ser que atrás de nós tenha um predador. Alguém ou algo que vai nos causar mais mal ainda. Então essa noite tempestuosa, essa noite de dificuldades, ela fica muito ruim se eu não tiver luz, se eu não conseguir enxergar o caminho para onde eu vou nessa travessia noturna. Aí o Emmanuel diz assim: faze, porém, pequenina luz e tudo se modifica. O charco não perde a feição de pântano e a pedra mantém-se por desafio que te adverte na estrada. Entretanto, podendo ver, surgirás transformado e seguro para seguir à frente, vencendo as armadilhas da sombra e as aperturas da marcha. Essa é a grandiosidade da prece. Ela acende uma luz na noite escura da nossa vida. Aliás, a Lorena McKenzie tem uma música muito bonita, né? A Noite Escura da Alma. Vale a pena vocês procurarem depois para ouvir. Está em inglês, mas ela é maravilhosa. A letra é lindíssima, exatamente porque nos convida a atravessar a escuridão acendendo luz. E aí onde diz assim, ó, basta, tá lá naquela escuridão da travessia, mas faz uma luzinha, acende uma vela, acende uma lamparina, acende uma lanterninha e as coisas mudam. O que mudou? Não mudou lá de fora. Ó, a pedra continua a pedra, a lama continua a lama, o pântano continua o pântano, o animal que pode nos perseguir continua sendo o animal que pode nos perseguir. Mas agora, com a lanterninha, com a luzinha, eu enxergo o caminho. Aí eu vou e me desvio da pedra. Aí eu vou e acelero o passo ou me escondo do animal, porque eu estou vendo. Porque eu estou sabendo o que tem à minha frente. Eu não caio na lama, não caio no pântano. Veja como acender a luz não mudou a dificuldade, mas mudou quem vai atravessar a dificuldade. Mudou aqueles de nós que ainda temos a experiência dolorida para atravessar. Aí Emmanuel fecha a analogia, chamando, convidando a gente à oração não como um removedor de dores, mas como a nossa grande lanterna, como o nosso grande farol, ou como os amigos disseram aqui, como um imã que atrai para junto de nós os bons espíritos e eles vão nos iluminar a nossa mente para a nossa mente ver com clareza a solução do problema. Emmanuel diz assim: assim é também a oração nos trilhos da experiência. Quando a dor te entenebrece os horizontes da alma, subtraindo-te a serenidade e a alegria, tudo parece escuridão envolvente e derrota irremediável, induzindo-te ao desânimo e insuflando-te o desespero. Todavia, se acendes no coração leve flama da prece, fios imponderáveis de confiança ligam-te o ser à providência divina. É aí que a prece funciona. É desse jeito que a prece funciona. A gente pode estar achando que está fraco, pode estar achando que não tem jeito, mas com essa ligação de fios tênues, ligados à providência divina. E quem diz que o mentor que foi atraído para junto de nós para nos dar uma boa ideia, não é o elemento da providência divina que nos vem ajudar. Então,
a gente percebe o quanto que a prece ajuda, o quanto que a prece clareia para a gente poder enxergar melhor e nos liga ao que há de superior, nos liga ao que há de bom, ao que há de sublime. Para quê? Para que nós, fortalecidos, para que nós, enxergando bem o caminho, façamos a caminhada com mais segurança. E Emmanuel vai fechar dizendo exatamente o que os Espíritos disseram aqui. Ou dizendo exatamente o que o nosso amigo Alahá diz. Ele não acalma a tempestade. Deus acalma com a prece o marinheiro, para que o marinheiro faça a travessia com mais cuidado, com mais serenidade. Olha só. Exteriormente, em torno, o sofrimento não se desfaz da catadura sombria. A morte ainda e sempre é o véu de dolorosa separação. A prova é o mesmo teste inquietante e o golpe da expiação continua sendo a luta difícil e inevitável. Mas estarás em ti próprio, plenamente refeito, no imo das próprias forças, com a visão espiritual iluminada por dentro, a fim de que compreendas, acima das tuas dores, o plano sábio da vida que te ergue dos labirintos do mundo à bênção de Deus. Gente, que texto bonito para hoje. Aproveita esse sábado de manhã para curtir bem esse texto, para entender bem tanto o material do Emmanuel quanto a resposta dos Espíritos aqui no Livro dos Espíritos, porque é exatamente isso, ó. Exteriormente vai continuar tudo complicado. Vamos continuar passando pelas dores, mas interiormente, dentro de nós mesmos, nós vamos estar refeitos, reabastecidos, recarregados, fortalecidos. Então a prece não elimina a dor, mas ela fortalece o organismo espiritual, para que nós atravessemos a dor. Meu amigo, minha amiga, não peça o fim das dores, peça forças, coragem, paciência, resignação na sua prece para atravessar as dores. E, sobretudo, peça perseverança para nunca desistir, mesmo que a tempestade seja enorme numa noite escura, no outro dia acaba sempre vindo um novo amanhecer. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Releia, reflita, passe de novo, vá buscar lá no livro físico, vai buscar lá no livro virtual para fazer as suas próprias reflexões, porque esse material é muito sublime e eu me senti tão confortado, eu me senti tão consolado. Até mandei para algumas pessoas que eu sentia que estavam precisando dessa notícia de que, olha, a prece não vai fazer a prova desaparecer, meu amigo, mas ela vai deixar você mais forte, vai deixar você mais forte. Se sinta mais forte, se sinta mais amado, se sinta mais amada, todas as vezes que pela prece a gente sintoniza com as forças maiores do bem. Eu espero que você tenha gostado dessa reflexão, que você a aproveite. Se gostou, pega e manda o link para alguém que sente que pode também se beneficiar com ela, que pode gostar e sentir esse texto do Emmanuel como um aconchego, como um abraço. E se não é inscrito no canal ainda, se inscreva, por favor. Acione o sininho, que aí você recebe os avisos dos vídeos gravados de sábado, das lives de terça-feira, para acompanhar aqui o nosso trabalho. E aí, já que chegou até aqui, se gostou, deixa um like, se não gostou, reclama, manda a notícia aí embaixo dizendo por que não gostou, por que gostou, nos comentários, porque quando você comenta, a gente percebe o que pode melhorar. E até o próximo vídeo, até o próximo momento em que nós venhamos a fazer reflexões, ou aqui sobre esse texto do Religião dos Espíritos, ou outro material qualquer aqui do nosso canal. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima encontro nosso!